os Gracies, eles difundiram o jiu-jitsu no Brasil. A história do jiu-jitsu vem muitos anos lá atrás de um Conde Coma, na época dos monges, da qual eles tinham muitas matérias preciosas, como ouro e prata, e eles eram saqueados. E eles não podiam usar arma para se defender. Se você for bem a fundo da história do jiu-jitsu, você vai entender isso. Então eles usavam mecanismo de torções para se defender daquelas pessoas que vinham saquear eles. Autodefesa, né? Autodefesa. O Conde Coma conheceu o Carlson Gracie, e ali eles tiveram a experiência de trocar experiências, e do jiu-jitsu, o Carlson Gracie apresentou para o seu irmão Hélio Gracie, e eles estudando ali até coisas da natureza, que você vai ver a fundo. Eu venho dessa escola, eles têm um mecanismo que ele olha para a natureza e vê que quando neva, a neve em cima do galho faz o galho pesar, e quando um pássaro pousa naquele galho, que a neve cai, que o pássaro voa, o galho volta ao normal. Então ali eles começaram a ver mecanismo e adaptar isso a uma torção de um braço, a uma torção da perna, a um sobrepeso sobre um corpo, fazendo com aquela gravidade junto com o peso neutralizasse o oponente. Então eles foram criando posições. Como a família Gracie era muito extensa, eles treinavam nos seus próprios netos, próprios sobrinhos. E isso difundiram o jiu-jitsu no Brasil, e é uma arte hoje que ela é levada para fora e tem sido muito bem aceita hoje, né? Assim, é interessante. Quem assiste, né? Quem é mais desse mundo aí de arte marcial, de luta, quem assiste o UFC, essas coisas, você vai ver aquelas propagandas que passam, você vê um senhorzinho que é dos Gracie, né? Não sei, Sim, não sei como é sim, o o nome dele, Hélio. que ele fala que o sucesso dos estrangeiros hoje nas artes marciais mistas, né? Que é o MMA, Sim, é graças ao jiu-jitsu brasileiro. graças ao jiu-jitsu. Não é? Eu tava vendo, eu não sei qual foi o artigo que eu vi, eu não lembro o nome dele, mas provavelmente vai saber, que foi um deles, se eu não me engano, ele ainda tava na faixa marrom, e foi ele que meio que criou o Ultimate Fight. Sim, são os Gracies mesmo, foram eles. Interessante, aí eu não sabia não. Eles Mas foi criam- aqui do Brasil, São dessa família que criou. Idealizadores. Foi. E você vê a repercussão que tem hoje, né? É mundial, eu cara, falo mundial. muito isso. Nunca, e a Bíblia mesmo em si fala, para quem é cristão vai saber, quem não é cristão vai conhecer agora, que não remova os marcos antigos. É o que? É você valorizar aqueles que vieram antes. Porque hoje, ó, o UFC, o auge que é o sonho de qualquer lutador. É verdade. Mas chegar lá. começou com o quê? Com o senhorzinho. Você vai ver a história do UFC, quando eles criaram a gaiola, entrava dois e você vai ver as ideias deles. Eram assim, ó, pioneirismo mesmo. Pensaram em colocar jacaré em volta do ringue, porque o que caísse seria comido pelo jacaré, não poderia sobreviver dois. Já pensou? E hoje você vê a repercussão que tá o esporte, né? Verdade. O UFC. Então você tem que ver, entender a história, da onde surgiu a origem. O nosso problema é isso. Você pratica arte marcial, mas você não procura saber a origem do seu mestre. É verdade. Você não procura saber da onde que ele saiu, de como as coisas começaram. Então, quando você começa a entender a origem, você passa a valorizar mais aquilo que você está fazendo.